Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coragem e Ousadia Cast, o seu podcast ideal para você que quer saber os bastidores de negócios que fizeram até dar certo. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu me chamo Jéssica Waducum e tenho o maior prazer de dividir esse programa com a minha amiga e co-host... Yasmine Fernandes. Gente, para mim é uma honra estar aqui dividindo essa mesa, não só com Jéssica, não só com a nossa convidada maravilhosa, que já vocês vão conhecer, mas com vocês também, porque eu não sei como é que você se sente, mas eu reassisto os episódios. E eu me sinto compartilhando a mesa e essa é a nossa intenção aqui. Então, nós trazemos pessoas de verdade, com negócios de verdade, com resultados de verdade, para compartilhar sobre sua coragem e ousadia aqui com a gente. E hoje nós temos uma convidada poderosíssima, gente. Olha a beleza dessa mulher. Se prepare. Com a gente aqui, nossa perfeita Thaís Fiais. Senhora, seja muito bem-vinda. Para a gente é uma honra ter você aqui. Obrigada, sabemos, né, algumas coisas, outras a gente está tentando guardar para ser surpresa para a gente também. E a gente quer que você compartilhe, que você conte para a gente a sua história. Mas antes, você gostou do ambiente? Sensacional, já tirei foto aqui e tudo. Coisa linda. Delícia. É o Estúdio Spectra, que é esse nosso grande parceiro, que proporciona pra gente esse lugar maravilhoso, uma ambiência maravilhosa. Ian, perfeito ali nos bastidores, fazendo acontecer. E o Estúdio Spectra não é só o estúdio, mas é uma agência de marketing, né, Jéssica? Exatamente. Então, se você quer fazer o seu lançamento, os cortes para produzir conteúdo nas redes sociais e deixar tudo isso na mão da Spectra para já te entregar o produto pronto, aqui é o lugar ideal. Então, vai ter um QR Code aí na sua tela ou até aqui embaixo. Não perde essa oportunidade de entrar em contato com uma equipe completa que vai prover as condições necessárias para você entregar um conteúdo de qualidade nas redes sociais ou até mesmo se você tiver alguma produção audiovisual para colocar para o mundo. Exatamente. Aqui você pode gravar o seu podcast, né, produzir conteúdos para as redes sociais, mas também criar o seu infoproduto, que são os cursos online, transmissão ao vivo. E você tem também acesso a um estrategista digital, a social media. É completo, sabe? É uma solução completa para resolver esse gap que você pode estar vivendo aí, onde a comunicação nas suas redes sociais, né, onde o seu audiovisual não acompanha o seu resultado, não acompanha a sua expertise. Então, conte com a Spectra. E sem mais delongas, por favor, Thaís Fiais, se apresente para a nossa audiência. Eu estava aqui tentando organizar minha fala, né? Minha voz, essas mulheres com a voz assim bonita, como é que eu vou me apresentar? Olha quem fala. Agora? Olha para isso, gente. Olha essa mulher. A beleza dela, minha. Ai, gente, eu sou Thaís Fiais, sou a idealizadora da Casa Fiais, que é um salão de beleza aqui em Salvador. A criadora também de um método de preenchimento capilar que chama o Método Fiais e uma marca de cosmético também, que também carrega o meu sobrenome. E é isso, eu atuo já nessa área há 20 anos e estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha história, das minhas experiências e torço para inspirar e contribuir aí a encorajar outras mulheres para empreender os sonhos delas. Maravilhosa. E é isso mesmo que a gente queria saber de você. Como tudo isso começou, um pouco da sua trajetória, se já foi pela beleza, pela área de cosméticos, eventualmente, mas compartilhe com a gente como foi chegar até aqui. E eu soube também que rolou uma formação aí em educação física. A gente queria saber se houve uma contribuição. O shape se é não isso nega. que você usa, porque esse shape, meu amor. Eu sou da Nós alta queremos saber. performance, eu sou da alta performance. Eu lembro desde criança que eu sempre quis entender um pouco sobre... Tem gente que tem uma necessidade de conhecer sobre o mundo, né, externo. E eu tinha uma curiosidade sobre o ser humano, sobre meu corpo, sobre a minha fisiologia, sobre a minha biologia, como eu poderia ali me comportar. Talvez eu não soubesse dar esses nomes na época, mas eu queria ter alta performance e eu acreditava que isso dependia da minha capacidade, né? Física, mental e espiritual também. Então, por isso que eu me formei na área de educação física. Eu lembro que quando eu saí da escola ali, era uma cobrança, né? Na minha época, assim, tinha isso muito forte. Você precisa escolher alguma coisa. Falar, ai, meu Deus, o que eu vou escolher? E aí eu fui entendendo um pouco das minhas motivações. E aí
foi esse o curso. Mas eu já tinha salão nessa época, então... Você conciliou eu desde o comecei, início. Massa, com quantos anos? O salão? Salão eu com o meu mesmo com 18. Nossa, Mas cara. antes disso, eu atuava com a minha família. Minha mãe tem salão, meu bisavô já tinha salão também. Por isso que eu faço questão de massa. carregar o sobrenome da minha família aí no meu espaço. Que bacana. É uma forma de honra, né? A minha história também. E aí eles... Apesar de a gente não ter um salão, a família toda junta, assim, a gente tem um jeito de ver o negócio diferente, mas os valores são os mesmos. Que incrível. E você sempre atuou no ramo que você atua hoje no mercado de beleza? Sempre trabalhou com esse preenchimento capilar? Não. Eu comecei com minha mãe, na época tinha alguma coisa ali no sentido de... na época usavam muito o nome Mega Hair, Sim. mas era muito, assim, ruim. E outros serviços normal, por exemplo, assim, escova, essa parte de corte, de química. Depois de um tempo eu fui entendendo um pouco mais sobre mechas também, mas eu tinha uma autoestima distorcida, frágil. Então, eu acho que o propósito da gente já nasce com... Só que a gente tem tanto estímulo externo que a gente... Isso é a minha visão, tá? Olhando para a minha história. A gente tem tantos estímulos externos e tantos convites a ser tantas coisas, e aí tem um momento que a gente se compara, e aí a gente fica tentando buscar fora o que vai dar mais resultado para a gente. Mas eu sempre via essa necessidade, assim, de melhorar a minha percepção de valor de mim. Perfeito. E então, eu acho que talvez essa fragilidade me levou para esse lado da beleza. Por que eu acho isso? Porque a minha família é grande e ninguém mais da minha geração ali quis se envolver na área de salão. E eu fiquei, e eu quis, porque eu achava que fazia algum sentido estar ali. E sempre que eu me sentia mais bonita, eu me sentia mais potente também. Então, e eu observava nas outras pessoas isso. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu gosto de ver mulher potente, eu gosto de ver mulher realizando. E eu acho que quando a gente se sente mais potente, a gente faz mais, né? É isso. De fato, a alta performance, uma grande parte mora nessa sensação da potência, né? De você saber que você dá conta de fazer. E no off aqui você até falou uma frase pra gente, quero que você repita aqui, né? Para que esse corte não fique pra mim, né, Ian? Que você falou que viu no filme do Yves Saint Laurent, quiser compartilhar com a gente, porque eu achei que faz uma conexão perfeita do que você falou, né? Do quanto o seu propósito estava nesse lugar de vender para as mulheres aquilo que você gostaria de ter, que era essa sensação de ser bonita, né? Essa sensação de beleza, essa potência. Eu não sei nem de ser, eu acho que de se sentir, que são coisas diferentes. Exato. Porque tem mulheres lindíssimas e que não se sentem. Então, para mim, não interessa muito, nem para mim, nem para as mulheres que eu atendo. Assim, eu não quero que elas estejam bonitas, eu quero que elas se sintam. Então, por isso que quando a gente atende lá no salão, tem esse momento de escuta ativa. Porque é naquele momento que eu percebo o que é interessante para ela, o que ela valoriza, qual é a essência dela, qual é a maior força dela. Eu, por exemplo, sou uma mulher expansiva. Então, toda vez que eu estou com o meu cabelo mais expansivo, isso é mais coerente para mim. Então, eu me sinto mais bonita por causa da verdade que isso carrega da minha personalidade estar exposta para que outras pessoas que não têm tempo de me conhecer consigam perceber um pouco de quem eu sou, só de me olhar. E por aí vai. Cada mulher de um jeito. Tem outras que é justamente o contrário. Se você coloca nela um fio de cabelo expansivo, ela fala, cara, isso não é para mim. Ainda que, às vezes, esteticamente, aquilo seja
bonito. Uhum. Bom, mas falando sobre o que tu falou, eu estava assistindo um filme, e primeiro eu vou contar por que eu estava vendo o filme. Às vezes, eu me sinto desmotivada quando as coisas estão muito difíceis. Olha para isso, minha Ou gente. quando eu já testei todas as estratégias e não consegui alcançar ainda o que eu queria. E nessa hora eu faço uma coisa já há muitos anos, que é ou ler alguma biografia de uma pessoa que eu admiro muito, ou assistir algum filme que conta a história de alguém que teve muito resultado. Porque ali eu sempre vejo que para a pessoa chegar onde ela quer é uma jornada de altos e baixos. E geralmente é muito mais tempo dando errado do que dando certo. Eu digo, O processo o para dar certo, né? processo tipo assim, a gente passa muito mais tempo testando as coisas. Aí, por exemplo, aí aquilo vai lá, dá certo. Daí você começa novos testes para outras coisas, mas você passa muito mais tempo de teste do que de solução, de fato, né? E Yves Saint Laurent é um cara que, para mim, foi um gênio, apesar de ter uma vida, assim, desequilibrada em alguns aspectos ali, mas é um artista, assim, para mim, incrível. E ele falou no filme dele uma coisa que eu achei maravilhosa, que ele fala, o homem, ele se sente poderoso quando ele tem dinheiro, e a mulher quando ela se sente mais bonita. Então, essa frase foi o que guiou ele, de alguma forma, para ele pensar também assim, cara, como eu faço a mulher se sentir mais bela? E eu achei uma frase linda. Eu acho que faz sentido. Assim, eu achei uma frase forte, mas é uma verdade. Eu acho que isso é real. E casa, inclusive, com o seu propósito, né? É. Você mostra esse poder para as mulheres quando você promove essas transformações. E você, ao relatar a história da sua família e que você acabou seguindo esse legado, você traz esse elemento de você foi por um caminho que eles decidiram ir por outro, a gente não sabe exatamente, mas a grande questão é que isso se conecta muito com a transformação de ser cabeleireira para ser essa empresária potente que você é. E eu queria te ouvir sobre isso. Como foi para você? Quando foi essa virada de chave de não sou mais apenas uma cabeleireira? Eu sou uma empresária e nessa condição eu preciso, inclusive, beber de outras fontes, parar e aprender o caminho com outras pessoas. E você, além disso, você trouxe uma fala agora de a gente não sabe exatamente, tem momentos que a gente não sabe exatamente. Porque você está construindo o caminho, você não pegou um guia, um manual, você está construindo essa história. Então, eu queria saber de você como foi essa mudança interna. Eu acho que o fato de acreditar verdadeiramente que o que eu faço é muito bom. Então, eu Nossa. quero que outras pessoas vivenciem isso. E quando as mulheres... Lá no salão, a gente escuta uma frase quase sempre. Inclusive, quando a gente não escuta essa frase, a minha equipe já fica assim, foi que houve que a gente não... O que foi que aconteceu? O que a gente errou? Que, geralmente, as mulheres, quando se olham no espelho, no final de cada serviço, elas falam assim, uau, ficou muito melhor do que eu esperava, ficou muito melhor do que eu imaginava. Então, e é comum também elas chorarem. Eu acho que lá no feed, o que tem de mais incrível não é nem o cabelo em si. Se você olhar, tem feed muito mais bonito do que o meu. Geralmente, a gente não faz uma foto montada de uma mulher maquiada, de um cabelo muito bem finalizado. É tudo muito natural. Mas o olhar delas, se você observar o olhar delas, do antes e depois, eu sempre me prendo no olhar. É muito diferente. Então, e elas choram, se emocionam. Então, acho que eu falei, olha, se eu continuar atendendo como eu atendo hoje, poucas pessoas vão viver isso. Então, eu quero... Porque eu, como eu disse antes, né, eu venho de uma autoestima muito frágil, muito frágil. Então, eu era uma pessoa que eu tinha medo, por exemplo, de estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, falar. Eu era tão tímida, eu me sentia tão incapaz, eu não conseguia nem falar. Eu não abria a boca, eu não conseguia falar, eu era muito tímida. Porque eu achava que eu era feia.
eu me Como sentia pode, feia. né? Eu me sentia muito feia, muito feia, muito feia. Então, quando você experimenta um sentimento como esse e você, de alguma forma, consegue resolver aquilo dentro de você, você quer que outras pessoas que sofrem aquilo também resolvam. Então, eu acho que isso que me fez ter a coragem de arriscar, porque foi um risco grande mesmo. Minha empresa poderia, como muitas pessoas falaram, quebrar. Mas eu disse, olha, não, eu quero pensar em quem precisa disso. E fora cabelo é uma coisa que está na cabeça, né, cara? Eu falo, quando você não está bem com ele, né? Quando você não está bem com qualquer outra parte do seu corpo, você dá um truquezinho, você faz alguma coisa, e cabelo está na cabeça. Então, quando a mulher não está bem com ele, é ruim demais. É isso. Nossa, é incrível te ouvir falar, porque por mais que a gente esteja falando sobre beleza estética ou até mesmo algo externo, é tão profundo. É tão sobre algo que você viveu, mas que se conecta com a minha trajetória, mesmo que a gente não tenha nem se conhecido, e se conecta em algum ponto com o que Minnie viveu. E é muito da realidade das mulheres. E o que eu tenho mais percebido, principalmente quando senta assim para conversar, pessoas que hoje estão em projeção, estão em exposição na mídia de alguma forma. Eu me sentia feia. Eu me sentia incapaz. Eu achei que eu não sabia falar. Cara, será mesmo que éramos tão ruins assim? Será que éramos mesmo? Só que o quanto curar isso faz com que você tenha essa força e essa coragem de se expor para ajudar outras mulheres a curarem também. Então, quando você menciona a questão de ter tido uma autoestima frágil, acaba conectando muito com coisas que a gente já viveu e do quanto é importante vencer isso para ajudar outras pessoas a vencerem também, né? Ser curado para curar os outros. Eu não sei se eu sempre fui como eu sou hoje, né? Se eu me sentia feia e eu não era, não, eu acho que talvez eu fosse feia assim. Por exemplo, eu tenho 1,75 m. Eu tenho 1,75 m e eu tenho 72 quilos hoje. E eu gosto muito do meu corpo. Mas eu tinha 47 quilos. Nossa! Eita, não reclamo mais. Tá vendo? Eu tinha um tipo de postura assim que me diminuía. Eu não consegui resolver completamente ainda, mas já é muito melhor hoje. Então, eu acho que a autoestima não é necessariamente, por exemplo, quando você se veste melhor, quando você está com seu cabelo só mais incrível. Eu acho que é o movimento de investimento em si mesmo. Então, por exemplo, eu não gosto do meu cabelo, eu vou lá e eu cuido de mim, e eu cuido dele, e eu me proporciono isso. Eu acho isso foi construindo um relacionamento, entende? Comigo. E quanto mais forte isso ficou, mais isso foi melhorando a minha autoestima. Então, isso tem essa coisa externa, claro, mas é uma via de mão dupla, né? Que a gente faz ali. Incrível. Externo com interno. E eu queria saber de você, inclusive, nessa linha, como foi para você começar a atrair pessoas para trabalhar com você que absorvessem essa mesma visão? É uma dificuldade que eu tenho, limitação. Eu ouvi um amigo e ele falou uma coisa que me feriu muito. Muito. Porque é verdade dele. E ele falou assim, olha, as pessoas aqui dentro de Salvador falam que você tem temperamento muito difícil. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais ter pessoas para trabalhar com você. Ele me falou isso e me feriu, porque do mesmo jeito que eu penso na cliente, eu também penso na jornada da minha equipe dentro da minha empresa. Eu quero que minha empresa seja um solo fértil para que outras mulheres floresçam ali dentro profissionalmente. Então, imagina, se eu tenho esse desejo, se eu escuto isso, eu digo, pô, não estou conseguindo, né? Eu me senti uma incompetente, assim. Eu falei, poxa, eu estou no movimento justamente contrário do que é o meu desejo. E por que é uma verdade dele? Primeiro, essa vontade de ajudar, ela estava disfuncional em mim, tá? Então, eu acho que eu vivi um tempo da minha vida querendo salvar as pessoas. E eu já entendi que isso não
precisa ter um equilíbrio ali. Segundo, eu sou extremamente responsável e tenho um valor em mim que é inegociável, que é a excelência. E eu tenho uma empresa numa das cidades mais pobres do país. O que quer dizer isso? A cidade não é pobre por acaso. Quem faz a cidade são as pessoas que moram nela. A minha visão. Logo, olha o conflito. Se você pegar culturalmente as pessoas de Salvador, eu vou falar uma coisa forte, mas é uma verdade. Não tem uma mentalidade envolvida para o sucesso. Não tem. A maioria não tem. Eu estou generalizando, mas eu acredito que as pessoas que assistem a gente são pessoas Você está inteligentes lidando e vão com conectar. dados, né? Você está lidando com dados. É uma coisa até que Jéssica fala muito, que é que as pessoas aqui não querem ser bem-sucedidas, elas querem ser famosas. São coisas diferentes. E pior, as pessoas entram na empresa, é mais comum as pessoas entrarem na empresa quase que esperando uma mãe, assim, tipo assim, quase a gente tem a obrigação, e de fato temos muitas obrigações, mas também temos tem a contrapartida, direitos, deveres como eles. E acho que isso as pessoas não entendem tanto. E eu trato essa parte, você vê, eu falo o tempo inteiro, qualquer pessoa que senta comigo, pouco tempo entende que eu vivo do meu propósito mesmo, assim, para mim é uma coisa que já transcendeu a parte financeira. Mas eu trato o que eu faço com muita responsabilidade. Eu estudei nas melhores escolas do mundo, por exemplo. E eu estou falando isso porque quando eu fui buscar referências altas, porque eu queria atender a mulher, por mais que eu tivesse esse desejo, mas eu entendia que eu precisava ter uma capacidade técnica que me sustentasse naquele desejo de ajudar. Então, e eu cobro isso da minha equipe. Então, eu sou exigente. Eu falo, olha, o sucesso, ele é, na minha visão, para todos. E você está ouvindo isso de uma mulher que veio da favela. Então, não pode falar favela, toda vez eu esqueço. Não Comunidade. pode. Aqui você pode. Então, eu acho que o sucesso... Eu nunca tive ninguém que me financiasse, eu nunca tive um sócio, eu nunca tive eu construí com a ajuda de Deus mesmo. Que não seja pouco, né? É o que a gente... É o que é, enfim. Mas, então, eu acho que o sucesso é para todos, só que tem um pedágio. E se é uma qualidade que eu tenho e que eu vejo em muitas pessoas de sucesso, é saber pagar o preço. Então, eu não lido bem com pessoas com comportamento vitimista. E eu sou, assim, dura com essas pessoas. E isso choca as pessoas. Porque parece que são... as pessoas se chocam porque, nossa, como é uma pessoa dessa que pensa no propósito, que atende desse jeito, com tanto amor. Eu sou amorosa, mas eu também sou realista. Então, eu acho que é uma dificuldade que eu tenho ainda dentro da minha empresa, mas eu não acho que isso precisa me parar. Eu não acho que vai seguir sendo uma dificuldade. Eu acho que logo, logo eu vou estar voltando aqui para falar com vocês sobre o meu sucesso nessa área, mas eu não posso mentir. Sim. E pensando nessa dificuldade que eu tenho aqui, que é a ideia da gente, para expandir o negócio, é licenciar o método. Hoje, eu prefiro muito mais me associar a pessoas que têm uma visão relativa à minha, do que tentar me conectar, talvez, com uma equipe, trabalhar isso nela. Eu tenho alguns casos que são as pessoas que compõem hoje o meu time, mas as pessoas que estão no meu time hoje são pessoas raras. Assim, não acha fácil. Entendeu? Não é a maioria. Então, por exemplo, eu não penso em expandir a empresa. Criar várias unidades. Eu penso em licenciar. Pegar pessoas que já têm essa mentalidade, que já têm essa visão e que talvez esteja ali no outro nível, até, assim, social mesmo. A gente tem visto até esse movimento mesmo de outras grandes empresas que estão reduzindo sua quantidade de unidades para manter lojas mais enxutas e com esse conceito da marca.
onde naquela Boutique, loja, né? com certeza, você vai encontrar o padrão de excelência que eles querem entregar. E eu acho isso muito bacana. E usando o digital para expandir de uma outra forma. Sim. Então, eu diminuo minha quantidade de lojas físicas, invisto pesado no digital e eu continuo te entregando o meu produto. Mas quando você pensa isso em serviço, você percebe na sua fala que a sua preocupação é com excelência, Sem dúvida. que a sua grande dificuldade é encontrar pessoas que se conectam com esse seu valor de excelência e que a gente percebe que culturalmente Porque, imagine, É complicado. se uma pessoa entra na empresa entendendo que ela quer ser servida, já não dá matching comigo. Porque a gente está ali para servir. Então, eu sempre... Entende? É diferente. Exato. E as pessoas daqui, a maioria das pessoas entram na empresa entendendo assim, o que eu vou ganhar aqui. E lá a gente não trabalha só assim. A gente trabalha pensando como eu posso fazer a vida dessa pessoa que está aqui sentada na cadeira melhor. O que eu tenho de bom aqui que eu posso servir a ela, que eu posso. Então, eu acho que a pessoa tem que estar no nível espiritual elevado. E Você acredita ou consegue identificar essas pessoas, elas foram formadas em sua empresa ou elas todas vêm de um... formadas, todas formadas. Por que que eu digo isso? É uma outra tendência de mercado, você formar os profissionais. Porque, infelizmente, quando ela vem de outras jornadas, de outros ambientes, mesmo que não sejam necessariamente do mesmo nicho que o seu, em regra, ela vem com vícios, vem com decepções. E, às vezes, o seu comportamento remete a algo que ela já se Amiga, frustrou. o que dá trabalho dentro da empresa, a pessoa que dá trabalho dentro da empresa, não é por causa da técnica, é por causa do caráter. É só o Comportamento. caráter que dá trabalho dentro de uma empresa. Então, se o caráter é bom, o resto a gente prepara e treina. Eu formo todo o meu time. O método é nosso, a gente... Desde tudo, a gente tem regra de etiqueta, a gente tem curso de etiqueta, a gente ensina a pessoa a falar, a gente ensina a pessoa a ficar parado, a gente ensina postura, a gente ensina forma de se comunicar, a gente ensina a parte do fio de cabelo em si, assim, né? A parte técnica a gente forma do zero. E isso acaba refletindo em todas as outras áreas da pessoa, né? Porque certamente você está formando um excelente profissional para o seu salão, mas se ele pega aquilo e aplica na vida pessoal dele, ele melhora as relações dele, né? A própria saúde e várias outras coisas. Mas você entende? Parece doido, né? Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer melhorar. Tem gente que não quer e pronto, acabou e tá tudo certo. Eu também não quero mais. Ou tem gente que só fala que quer, na hora de... Né? E é Vamos muito ver. engraçado isso, porque, de fato, quando você definiu para você o padrão de atendimento e de serviço que você queria prestar, não tinha como retroceder. E isso conecta também com uma pergunta que a gente queria te fazer sobre essa questão de você elevar a régua do mercado. E quando foi que você... isso se tornou claro, intencional. Porque tem muita coisa que a gente faz e não percebe lá na frente que a gente identifica, dá nome. Mas, para mim, até te ouvindo falar, parece que foi algo intencional. Não, meu padrão é esse e agora todo mundo, para trabalhar comigo ou chegando ao meu salão, sabe que o meu nível de qualidade é esse. Como foi para você implantar isso ou começar a trazer, comunicar isso, tanto para a equipe como para os clientes? Para a equipe, eu penso que eu tenho que criar uma atmosfera. Isso chama cultura, né? Sim. Dentro da empresa. Eu tenho que criar uma atmosfera que inspire eles a um determinado comportamento. Por exemplo, as roupas têm que estar muito bem limpas. E as roupas da minha equipe, as fardas, são claras. Ai, nossa, mas clara suja muito. Porque você precisa ter elegância de comportamento para você manipular as coisas e aí você não vai sujar. É um detalhe. Mas, assim, eu penso em experiências para a minha equipe onde vamos estimular eles a se comportarem do jeito que a gente diz que é. Do jeito que a gente é. Eu digo que a gente diz porque quando você tem uma equipe muito grande, todo mundo tem que se comportar de um jeito coerente com o que a marca comunica, né? Então, com relação ao time,
É, é isso. Com relação ao cliente, é entrega, amiga. É entregar... Eu não falo, eu faço. Então, a cliente senta na minha cadeira. Hoje eu atendi uma pessoa, antes de vir para aqui, ela falou assim, eu não corto meu cabelo com ninguém, desde que eu te conheci. Tem gente que eu atendo há 20 anos. Então, eu sempre olho assim, cara, como eu posso fazer melhor do que qualquer pessoa? Eu sou competitiva. Eu sei que tem gente que acha isso horrível, que fala mal. Eu me comparo, eu acho isso massa. Eu acho que o ser humano precisa de referências. Até porque se eu me comparo só comigo, com o que eu era, só com o que eu era antes, eu vou sempre achar que eu estou muito bem. Agora, se eu vejo que tem alguém que entrega mais, eu vou procurar... Eu não comparo, talvez, o palco como eu comparo as causas. Uhum. O que fez aquele cara operar aquele corte melhor do que eu? Onde ele estudou? O que ele fez? Qual o tempo dele de prática? Por que ele está tão perito, eu não estou tanto? E aquilo vai elevando a minha régua. E eu pego as minhas... isso em qualquer área da minha vida. Eu pego grandes referências, altas, só altas. Eu posso estar distante daquilo tanto que for, mas isso me motiva. Eu tenho uma vaidade profissional. Nossa. Eu tenho uma vaidade, assim, talvez eu não tenha de roupa, de joia, de carro, de bens materiais, não, mas de virtudes eu tenho. Eu tenho vaidade, assim, eu tenho uma ambição, assim, grande e alta. E isso é desde os 18 anos, quando você abriu lá o seu primeiro salão, você já abriu com essa necessidade de entrega de excelência, desde sempre foi assim? Desde sempre. Eu acho que... agora eu já tive vergonha disso, e quando você falou assim... quando que eu comecei a me posicionar mais firme, por que eu tinha? Porque, por exemplo, as pessoas me julgavam, né? Algumas pessoas, talvez não todas, mas as pessoas mais importantes para mim. Então, ela olhava para aquele comportamento meu e dizia assim, como se aquilo fosse errado, como se aquilo fosse feio, como que... Então, eu comecei a descredibilizar a minha personalidade. E eu queria mudar. Então, eu me tornei uma pessoa mais permissiva dentro do meu time, mais flexível. Isso começou a me entristecer. E eu percebi isso quando eu quis fechar o salão. Eu falo, cara... Eu já tive vontade de fechar. E eu falei, por que eu quero fechar? O negócio é lucrativo, eu tenho sucesso, eu alcancei tudo que eu queria. E aí eu comecei a entender que eu estava negociando meus valores. E aí começou a deixar de fazer sentido para mim. E eu não dou conta de sustentar uma vida incoerente. Então eu falei, dos dois, eu não vou mudar, que eu já tentei. Eu vou ter que aguentar a barra de ser eu. Nossa. Entendeu? E aí eu fui por aí. Eu falei, quem quiser, é isso aqui. Thaís, é isso aqui. Você achou legal, massa. Pode fazer parte, vamos ficar juntos. Não achou, tudo bem. E eu acho que é o processo de individuação. Diz que a idade, com 40 anos, que é o que eu vou fazer esse ano, a gente começa nessa fase, né? Acho que antes disso a gente fica muito buscando... aprovação, tal. Só que aí você chega a 40 anos, tipo assim, velho, tipo assim, quando você deita ali na cama, que você vai dormir, é você, meu irmão. É você e você. Então, eu tenho que agradar a mim. Se eu que estou comigo, você, Tiririca fala, né? Onde eu vou, eu tô. Se onde eu vou, eu tenho que estar de boa comigo, cara. Não é com outra pessoa. Exato. E talvez tenha uma raizinha lá naquele amigo que falou que você não ia conseguir montar time por ser uma pessoa. Mas eu ouvi muito. Eu ouvi da minha mãe, sabe? Que pega forte, porque vai na identidade. Eu ouvi da minha mãe, muito. E então, por isso que com 18 anos, eu falei, olha, eu te amo, tá? Minha mãe é uma mulher, assim, para mim, é referência em muitos aspectos. Mas, profissionalmente, a gente divergia e eu dizia, olha... Eu vou abrir meu salão, sabe por quê? Porque eu preciso errar, cara. Eu preciso testar. Se isso que eu acredito vai dar merda, eu quero que dê merda mesmo. E aí eu corri o risco, fui lá, fiz. Mas desde muito nova, eu primeiro que já era revoltada com a minha condição de pobreza. Eu era completamente, assim, aversa àquilo dali. Eu achava aquilo errado.
Então, eu queria mudar. E eu sempre, quando eu escolhia qualquer coisa, eu queria o que fosse melhor. Então, por isso que eu digo, na verdade, os nossos valores já nascem com a gente. Eu não acho que treina nem que você... Eu acho que é uma coisa que vem, não sei, mas eu percebo de muito... Só que às vezes a gente vai camuflando, eu acho. Eu acho que, na verdade, ao longo da vida, eu só vim revelando isso, eu só vim me atendo a isso e dizendo assim, não, isso aqui que eu quero, eu vou fazer aqui, então. Sabe que você descrevendo essas questões de personalidade me remete a algumas... Eu tenho um apreço a anti-heróis. E nessa condição, eles sempre me convocam, sempre mexem em algo que para você estava confortável. E eu vejo que a gente viveu nos últimos anos e tende a perpetuar essa ideia de padronização. Então, você só pode ser assim, não pode falar dessa forma, tudo me machuca, tudo me magoa. Eu acho que a sociedade misturou um pouco os conceitos para que eu sempre tenha que te entender, te aceitar. Eu não posso falar nada, mesmo que você esteja errado. E aí, quando encontra alguém com um posicionamento firme como o seu, tende a gerar esse choque, esse embate, porque tá todo mundo tão disposto a aceitar, você tá fazendo errado, mas não pode te dizer nada, você não tá bom, ou até como você falou no início, talvez eu estivesse feia mesmo, talvez... Tem dia que a gente tá feia, mas ninguém pode me dizer que eu tô feia. Talvez você esteja, enfim, se prejudicando ou fazendo errado de alguma forma, não, mas você não pode dizer. A gente, enquanto sociedade, se conformou em ser, de certa forma, assim, protegido, mesmo que essa proteção esteja causando algum malefício. É tipo assim, é te aleijando, né, cara? Porque cortando pedacinhos de você tipo, para caber. E aí... Sei lá, uma vez eu falei com uma pessoa, agora recente, foi a última conversa nesse tom que eu tive com minha equipe, que eu falei, eu entendi. Eu tive uma revelação grande nessa reunião, que eu sempre converso e acho que todo mundo vai ser motivado e todo mundo sai triste. E por quê? Eu falei uma coisa assim, com uma pessoa lá, eu falei, olha, você acha que você está pronta e já está para poder fazer esse tipo de serviço aqui, tipo dessa forma? Ah, tô. Eu falei, então, não tá. Você não tá, eu não tô. Ninguém tá, porque... E aí, primeiro que ela já não terminou, ela não conseguiu mais ouvir nada do que eu falei depois disso. Porque eu vi no semblante dela que aquilo dali foi na identidade dela. Entende? Só que eu não sou... A minha intenção não foi falar dela. Eu estava falando do comportamento. Eu acho que é uma coisa que eu agradeço a Deus por ter. É ficar à vontade com as minhas incompetências. E não, tipo assim... E que isso não anula todo o resto de incrível que eu sou. E as pessoas, elas não lidam bem com as limitações. Eu falo, cara, porque, tipo assim, você acha que você é perfeito? Tipo assim, entendeu? Ou você acha que se eu falar uma coisa sobre você, isso anula todo o ser incrível que você é? Tipo assim, você não é seu comportamento, entendeu? Seu comportamento é passageiro. Você pode ter um hoje e outro amanhã, entendeu? Hoje em dia também, ainda nessa linha, a gente percebe que com o crescimento da reflexão sobre o lugar de fala. Então, eu não posso falar algo sobre você ou sobre o seu comportamento, sobre a sua conduta, se eu não vier da mesma trajetória, da mesma jornada, mesmo que o que eu estou falando seja algo equivocado. E aí tem uma pessoa que eu sigo que ela sempre traz essa questão, que ela é nutricionista, mas ela fuma. E aí, quando ela traz algum conceito, por exemplo, sobre low carb, aí alguém responde, muito me admira você falando sobre dieta, não sei o quê, se você fuma, você é nutricionista e fuma. Ela, mas o fato de eu fumar não muda o conceito ou a atividade dos alimentos em seu organismo. Mas é muito isso, de você tentar invalidar o discurso do outro, porque ele não tem, eventualmente, um lugar de fala ou porque ele não sabe da sua história, sendo que isso não muda o fato. As coisas são como são. Então, independente de eu falar ou não, de você gostar ou não, o fato está posto. O que a gente pode fazer diante dos fatos é que o que vai mudar a realidade ou a trajetória que a gente pode seguir a partir dali. Né? Eu já tentei mudar, tá? Eu já fiz curso de comunicação não violenta. Eu falei, gente, eu tinha que ter essa tentando. Eu tô tentando me esforçar. Não foi assim, de hora. Não é que eu não tentei, né? Eu tentei. Mas, por exemplo, Então, por exemplo, tem coisa que eu já não falo mais, tem embate que eu já não faço mais. Na minha empresa mesmo, tem pessoas que eu poderia
talvez ajudar mais, e hoje eu já Se limita. me limito, evito, porque eu acho que eu estou num lugar que eu não preciso me expor a determinado tipo de coisa. Então, eu estou mais profissional na minha liderança. E sabe quem perde? O time. Porque aí eu vou lhe dizer uma coisa, que todo mundo que passou na minha empresa, que saiu depois, até depois de 1, 2, 3, 5, 10 anos, manda mensagem para mim, você mudou minha vida, e só hoje eu entendi. Porque Entendeu? a vida cobra, o mercado cobra. E às vezes a pessoa, até ela entender aquilo. Só que a verdade, ela não é boa de ouvir. E não é todo mundo que está pronto para ouvir ela. E eu já entendi que, como líder, o meu papel não é o que eu estava querendo ter. Eu tenho uma posição hoje que me limita. Agora, se eu puder, fora dali, com algum amigo... Então, eu sigo sendo quem eu sou, ok? Eu sigo fazendo o que eu quero, só que hoje eu tenho uma relação muito mais profissional e fria com a minha equipe. E eu fico triste por isso, tá? Mas é o que me dá resultado, amiga. E é o que dá resultado para eles também. Porque, às vezes, a pessoa não quer se libertar, não. Às vezes, ela quer ficar ali presa, e você tá vendo a pessoa presa, você tá vendo que pode, você tá vendo que se você der um empurrãozinho, ela vai e tal. Mas é um preço muito caro, eu não quero pagar mais, não. Deixa lá. O livro de Thiago Brunet fala disso, especialista em pessoas, né? Deixa lá. Deixa Identifique lá. o que é que cada Deixa um lá. pode trazer de retorno. E eu E a dou gente na quer medida que a pessoa, entendeu? Eu vou fazendo assim, ó, na medida. Perfeito. E você percebe que você conseguiu manter esse padrão com o crescimento e a expansão do negócio? Consigo. Desde sempre ali, ó, Eu fiz uma linha a excelência. eu fiz uma linha de produção. Então, eu formo o time do zero, mas eu formo para fazer em pequenas partes. Então, aí eu falei, é a forma que eu tenho de garantir o valor que eu tenho, que é excelência. Então, se a pessoa fica muito tempo fazendo a mesma coisa, ela vai ficar perita naquilo mais rápido. Então, foi a forma que a gente achou. Perfeito. Uma super estratégia. Aí você que está assistindo esse podcast já anota essa técnica mesmo de colocar essa pessoa que entrou para o time para fazer por muito tempo aquela única coisa até que ela esteja excelente naquilo. Adorei. E falando já com você que está nos ouvindo, queremos mais uma vez agradecer ao Estúdio Spectra por essa entrega maravilhosa. Você está gostando do áudio, do som? Agora que você ficou mais tempo com a gente escutando, percebeu o nível de excelência que o Estúdio Spectra entrega? Pois bem, aproveita aí esse QR Code que apareceu na sua tela para poder entrar em contato, fazer orçamento. Eu já soube, inclusive, que foi criado um pacote especial para você que deseja vir aqui usufruir de 1 hora de gravação e receber todo esse material para você editar, né, pivotar aí para distribuir para suas redes sociais. Então, aproveite, mande essa mensagem, tá? Aproveite o QR Code. E temos mais parceiros, né, dona Jéssica? Sim, além do Spectra, a gente tem o prazer de contar com a Leila Carolinha, nossa assessora de imprensa, que faz a nossa mensagem chegar em portais de comunicação que ainda não nos conhece, se é que é possível, mas com as pessoas também que precisam ouvir a nossa mensagem, conectar com empreendedores que precisam extrair informações desses profissionais e convidados incríveis que a gente tem o prazer de ter aqui. Então, agradecendo mais uma vez. E se você precisa desse trabalho aí em sua empresa, em seu posicionamento de marca, não esquece de acessar aqui embaixo, vai ter alguma informação sobre a Leila Carolinha. Você também pode encontrá-la nas redes sociais, mas para você começar a promover esse trabalho aí em sua realidade. Perfeito. E tem um vídeo também. Exatamente. Você está passando por algum desafio aí no seu negócio? Tem alguma dúvida que gostaria de tirar e que a gente pode te ajudar a resolver? Então, você vai pegar o seu celular, tá vendo? Você vai gravar assim, ó, tá? Não é em formato de stories. É como se fosse, de fato, pro vídeo aqui no YouTube. E aí, você vai ter 2 minutos para poder, em 1 minuto, você se apresentar, falar sobre a trajetória do seu negócio. Faça bem feito, tá? Se você quiser, inclusive, vir gravar aqui no Estúdio Spectra, é só entrar em contato que você pode usar aqui o espaço para gravar o seu vídeo. E aí você vai gravar nesse primeiro minuto contando a história do seu negócio. E no outro minuto você vai tirar a sua dúvida, você vai contar um desafio
para que a gente faça o quê, né, doutora Jéssica? A gente vai analisar primeiro os melhores vídeos e trazer a solução, a resposta. Porque o desafio que você está enfrentando pode ser a dúvida de alguém e a nossa intenção aqui é auxiliar, direcionar o máximo de pessoas. Então, não perde essa oportunidade, porque se você fosse contratar alguma consultoria, o minha da senhora Yasmine Fernandes seria muito mais... Aliás, o investimento seria muito mais alto do que você está fazendo aqui. Não Então, perde essa aproveite. oportunidade e... para a gente dar continuidade aqui a essa entrevista maravilhosa e dar uma dinamicidade maior, eu queria saber da senhora Thaís Fiais o que é mais difícil, fazer dinheiro ou permanecer com ele? E a dúvida de um bocado de gente Jesus. que tá assistindo a gente também. Permanecer. Né? Suspeitei desde o princípio. Permanecer, cara, com certeza. Fazer Pode falar que é pode fácil. ser um golpe de sorte. E aí as pessoas... Tá povo- fácil, tá fácil, porque agora você já sabe. Mas não nasci sabendo. É, né? exatamente. Não nasci andando, não nasci falando. Exatamente. Ninguém nasce fazendo nada, não. Mas eu acho que manter. Manter e crescer, eu acho que é mais desafiador. É impressionante isso, porque, infelizmente, quando não se tem, e eu já vi no lugar do não lugar, né? Quando é a escassez que bate a porta, você imagina, no processo de construção, que alcançar determinada cifra é muito difícil. Então, quando não se tem, o difícil é ter o dinheiro. Só que na medida em que você aprende o como fazer, o como multiplicar, você começa a perceber o porquê as pessoas não conseguem. Porque não é nem que não passou dinheiro pela mão delas, é porque elas não conseguiram reter, gerar riqueza. Você hoje tem, além do patrimônio da pessoa física, digamos assim, você construiu um império. Então, isso é tangível. Se você amanhã meteu louco, vou vender tudo. Já fiz essa conta. Eu acho que todo mundo faz essa conta. Já, claro. Eu falei assim, já, cara, se eu... Dá uma de Quando maluca aqui. se eu fechar tudo aqui, acabar, quanto tempo de Vou vida viver da eu tenho minha aqui? arte. Se eu viver até quantos anos aqui? Mas dá? você percebe que você construiu uma estrutura que tem valor para o mercado. Sim. Só que a maioria das pessoas não. Entra por aqui, sai por aqui. Entra por aqui, sai por aqui. Flávio Augusto fala uma coisa que eu acho o máximo. Que ele fala que eu fico super empolgada. Ele diz que lucro é troco. Tu já viu ele falando isso? Já. Lucro é troco. Exatamente. Eu tô nessa fase. É, Eu você quero já tá fazer no jogo quanto do minha equity. Quanto minha empresa vale hoje. Exatamente. Mas eu acho assim, ó, a gente sempre tem a possibilidade de encontrar uma desculpa para o problema da gente. Sempre. Por exemplo, quando não tinha o dinheiro. É porque é difícil ter o dinheiro. Mas uma coisa curiosa que acontece é que quanto mais dinheiro você ganha, maior ficam os seus desafios. Pelo menos se você ganha isso empreendendo. Uhum. Então, não dá para esperar ficar fácil. Se o cara não consegue transcender ali aquela etapa, que parece difícil mesmo para quando você não tem a grana, parece que é o desafio maior. É só que vai piorar. Entendeu? Exatamente. É só que vai piorar. Só que até você ter o dinheiro, o seu problema maior é aquele. Depois que você tem, você identifica outras. É. Então, é uma oportunidade. Igual no músculo, quando a gente malha, né? Quando você começa ali, você não consegue pegar uma carga alta. Você pega uma baixa. Mas quando você começa a pegar a alta e suporta aquilo, a dor é maior, a fadiga é maior, tudo é maior, mas você está pegando mais peso, mas aí você tem mais robustez de músculo, você tem mais, então você está maior, você está A mais musculatura largo, a musculatura mais desenvolveu. robusta. Nos negócios é a mesma coisa, e com dinheiro também, para mim, é muito parecido, só que vai piorar. É. As pessoas esperam que melhore e não melhora. Só que você está sendo mais bem pago. Por isso, tem algumas regalias, tem alguns... realiza sonhos seus, das pessoas que você ama. Então, é gostoso isso, né? E você tem alguma recomendação sobre algo que você leu, algum livro, algum treinamento que você fez, que te fez olhar para esse lugar do dinheiro e fazer com que ele ficasse mais e construísse patrimônio? É. Tem uma pessoa para lhe indicar também. Eu quero. A gente já marcou, inclusive. Não é meu ponto forte esse. Eu não sou uma pessoa que eu sou consumidora, assim. Levo uma vida muito simples, assim, abaixo do que eu posso ali. Mas eu gosto de investir em mim. Isso é louco, né?
Mas eu gosto muito de investir em mim. Eu gosto de gastar dinheiro, assim, me desenvolvendo. Treinamento. Educação, para mim, cara, é muito bacana. Então, eu faço isso com meus filhos e comigo. E eu não... Então, eu invisto hoje de um jeito muito comum, simples, que é mais fácil, né? Sei lá, né? Imóvel e tal, essas coisas ali. No meu negócio, eu também gosto de investir muito no meu negócio. Mas eu não sou uma investidora ousada. Mas olha... Ousada eu sou. Ousada eu sou. Mas sempre dentro do meu próprio negócio ou dentro comigo mesmo, assim, no meu desenvolvimento. Mas é uma modalidade muito boa porque te traz retorno. Olha, Exato. quando você investe em seu negócio, olha quanto de retorno você tem. E como dá certo, o meu negócio cresce muito, mas eu poderia dividir. Exatamente. Eu não sei fazer isso, eu sou tudo ou não nada. Sabia. Eu sou tudo ou nada. Eu não tenho dificuldade nenhuma de investir tudo que eu tenho no meu negócio de novo. Eu acredito tanto nele que eu não faço essa conta. Eu invisto tudo nele. Mas eu acho que seria mais confortável, talvez, se eu diversificasse mais. Eu acho que seria mais cauteloso comigo, talvez mais... Eu não sei fazer isso ainda. Devo te dizer, inclusive, que isso é mais comum do que parece. Quem empreende, quem tem empresas, normalmente, quando vai montar uma carteira de investimentos... monta de uma maneira mais conservadora, porque entende que todo o risco que ela está disposta a correr, ela já corre no negócio. Então, aqui, que é o meu território, eu vou me submeter a todo tipo de risco, porque é um risco que eu gosto. Quando a gente começa a investir também na renda variável, que é em ação, por mais que seja arriscado, por que você se sente confortável? Porque é um risco que você entende, é um risco calculado. É a mesma lógica que você adota em seu negócio. Por mais que seja arriscado por ser negócio, é um território que você sabe jogar muito bem e que por isso que também tem muitos resultados. E eu confio muito em mim. Aí Ai, meu Deus. Maravilhosa. Não tem encapsulado, não? Você vai lançar encapsulado? Porque aí, se você lançar encapsulado, a gente compra. Gente, a autoestima dela, ela não, é nesse tão sentido, segura. eu confio. Eu tenho uma autoestima profissional. Uma crença de capacidade muito forte. Nossa. Eu me sinto muito capaz. Mas eu construí isso comigo, tá? Então, eu faço acordos comigo e eu não descumpro. Comigo. Tipo, Thaís, você vai fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Comecei com coisas pequenas, então isso foi criando uma confiança mesmo em mim, assim. Perfeito. E aí por isso, mas eu quero aprender isso daí. Já tá combinado. E dá pra conciliar, não é ou, é ir. E conta pra gente, falando em vendas agora, como é que você percebe o mercado de Salvador para poder vender mesmo o seu serviço, né? Como é que é a sua percepção das clientes daqui? Pode falar o que você quiser, o que está aí no seu coração. Mas conte pra gente como é vender e gerar receita aqui em Salvador. Eu faço o negócio de um jeito diferente, eu acho. As pessoas falavam que eu não ia conseguir vender o meu produto aqui dentro da minha cidade. Eu falei, mas como? Levou pro coração. Por causa do preço. Porque é muito caro e as mulheres daqui não consomem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas têm problemas. As pessoas têm problemas e elas querem resolver. E quanto aquilo está impactando na vida dela e eu vou conseguir resolver aquilo, é barato. Eu só preciso me conectar com essa pessoa. E como é que eu me conecto da forma mais fácil? Cuidando da cliente que senta na minha cadeira, porque é ela que me indica. Eu sei que tem coisas e fotos, sabe? Tem Instagram, então eu estudo a massa, acho massa, faço. Não faço do jeito que eu quero ainda, mas faço bem. Mas a cliente que senta na minha cadeira, que eu resolvo o problema dela, ela conhece outras pessoas que vivem aquilo. Então, ela me vende. Ontem eu estava num evento e por onde eu passava tinha alguém vendendo meu trabalho, falando de mim. A outra desesperada, eu falei, amiga, você precisa ir com a mulher. Você tem que... Olha, marque, pega o celular. Aí o esposo dela chegou, não interessa, vai ser caro, mas pague. Eu falei, pô, que massa, então, porque eu resolvo o problema. E eu acho assim, meu foco é o seguinte, eu preciso fazer uma coisa incrível. E as pessoas vão ver e vão querer. E é assim que eu penso. E é maluquice, porque não faz sentido, talvez, mas é assim que eu penso.
E eu compro produto assim também, é assim que eu quero. Eu quero que alguém chegue para mim e me resolva. Estou com esse problema aqui, você consegue resolver? Porque eu não sei, você consegue fazer isso por mim? Consigo. Quanto é? Pronto, pago e acabou. Eu atendo hoje pessoas do país todo. Então, você já pensou se eu me preocupasse? Quer dizer, a pessoa, um dia desse, eu estava tendo uma mulher de Madagascar. Eu nem sabia que existia Madagascar, que eu achei que era Um desenho animado só. era só do filme. Eu achei que tinha inventado esse nome só pra fazer. Você achou que ela tava brincando, né? Quando ela falou, eu ri. Eu falei, ah, ela gosta de Madagascar. Eu falei, tu tá me zoando? Cadê? Mostra a foto aí. Aí, a mulher atravessou o oceano para fazer o cabelo com a gente. Então, se eu me preocupasse com a consumidora de Salvador... Não pode, cara. A gente tem que ver o que tá dentro da gente, que tem que sair para o mundo aí. A pessoa vai te achar. A natureza é perfeita, se você observar. Vocês não olham, não? Você já imaginou que barato a gente planta uma semente na terra e nasce dali uma árvore com fruta, cara? Nossa. Isso é muito louco. Aí eu vou ficar me preocupando com cliente de Salvador? Eu tenho que me procurar com o meu serviço. O que está dentro do meu coração aqui, latente, para sair, para florescer. E pronto. E quem precisa do seu serviço te acha, te Por isso que eu não tenho sócio, que ninguém tem coragem. Como é que trabalha com uma mulher dessa? Que não tá olhando pro mercado? Não tô olhando pra dentro de mim. Perfeito. Entendeu? O que eu faço de massa aqui? Alguém vai me achar. E não é possível que no mundo grande desse não tem alguém que se interesse. Vou fazer um negócio desse aqui no cabelo. Que cabelo lindo desse? Quem quer? Jesus, que mulher, que mulher. E técnica, claro. Treinar, ficar melhor. Vira e mexe, a gente para no mesmo ponto com relação a esse cuidado com a imagem, né? Com o refinamento, com limpar ruído e o mais importante, a autoestima do empresário, a autoestima da empresária. E quando você se dá conta de que seu serviço é bom, de que seu trabalho é bom, amiga, quem precisa de você te acha. Autoestima né? é o combustível da vida. Você só vai ter uma vida no limite da autoestima que tu tem. Forte. Pega essa, viu, Ian? Não tem outra conta, não. Você só se permite viver até onde você... Se entendeu? Uhum. Até onde seu merecimento te leva. Não adianta, você tem que gostar de você. Como é que você faz com a pessoa que você não gosta? Como é que você trata? Você não dá nem ouvido. Entendeu? Então, tu tem que gostar de você. Agora, o que você tem que fazer aí para... Né? O que a gente tem que fazer é um relacionamento. E que demanda tempo, para você gostar de você. E não é ser perfeito, não. Por exemplo, hoje, eu estava lembrando de uma coisa que eu fiz, que eu fiquei triste comigo. Mas, assim, como é que eu olho para isso? Eu vou me punir, acha que... Eu falo, pô, Thaís, você fez isso aqui, não foi legal, né? E aí, como é que a gente faz para a gente fazer melhor da próxima vez? E tal. Então, eu estou aprendendo a cuidar de mim cada dia mais. E minha vida só tem melhorado. Graças a Deus. Eu acho que a autoestima é o pilar para qualquer outra coisa na vida. Assim, para mim, é o pilar central. E nos negócios, você vê, né? Nos negócios também. Porque meu corte é R$420. Não tem ninguém aqui que cobra esse preço. E não tem horário na agenda. Nossa. Entendeu? Perfeito. E eu nem estou postando foto de corte já há mais de 3 anos. Eu vou até postar música. Eu não sabia. Na minha cabeça, você só preenchia. Você não eu faço todos os serviços. Eu comecei fazendo o que me dava dinheiro, que era escova. E eu aprendi rápido e com o que eu tinha. Não era o que eu queria, mas era como eu tinha, o que meu corpo deixava, que eu tinha 7 anos. Depois eu passei a fazer corte de cabelo. Você fazia escova aos 7 anos. 7 anos, minha mãe deixava. Fazendo as contas aqui, Bernardo tem 5. Minha mãe deixava. Já dá. Daqui a pouquinho já dá para começar. Trabalhar. Só falta só 1 ano para 7. Lá em casa, sempre foi essa coisa do serviço, sempre foi muito forte. Sempre foi muito forte. Todo mundo tem que trabalhar. Agora, claro, davam várias opções para a gente. Você pode lavar um carro, você pode fazer comida em casa. Tem primo meu que cozinha bem pra caramba. Todo mundo lá em casa trabalha. Então, eu preferi ir pro salão. Eu fazia escova e tal. Aí depois eu comecei a ficar ambiciosa, né? Falei, pô, agora eu quero ver o corte e tal. Fui. Até a minha idade, 18 anos, eu só fazia o que eu via os meus tios, minha mãe fazendo. Aí eu comecei a ver que existia um mundo fora, né? Aí teve uma vez, como referência importante. Teve uma vez que eu fui num salão de um cara, daqui ele chama
Mariotti. Eu falo dele todo lugar que eu vou, que eu amo esse homem. Ele é incrível, sou fã dele. E quando eu cheguei lá, pela primeira vez eu vi alguém trabalhando de um jeito diferente da minha família. Eu falei, uau, o cara é um gênio. Ali minha cabeça bugou, foi esse aqui que eu quero. E aí eu fui querer fazer cor, que é o que ele fazia. Eu falei, pô, isso é bonito, isso é mais caro, isso vai me dar mais lucro, isso deixa a mulher mais feliz, muda mais, é uma mudança mais, sabe, legal. Pronto. Aí eu falei, Val, e Val generoso, eu falei, Val, eu quero saber como é que eu faço para poder aprender. Ele, não, você pode vir para aqui. Eu falei, não, como assim? Ele falou, não, você vem que eu te ensino. Eu falei, sem pagar? Ele falou, sem pagar. Cara louco, né? Tá vendo? Cara, quando você tá vivendo dentro do seu propósito, dentro da sua essência, volto a falar, a natureza inteligente, ela vai criar as condições favoráveis para você. Ela vai criar. Então, esse cara me ensinou. Depois disso, eu comecei a ganhar mais, aí eu comecei a mirar. Eu falei, como tem ele, tem outro. Quem é o melhor do mundo? Aí eu já não queria mais saber quem era o melhor de Salvador, eu já queria saber quem era o melhor do mundo. E aí eu fui fazer essas escolas fora e tal. Quando eu voltei para aqui, eu senti uma dificuldade muito grande em aplicar as técnicas de fora aqui, por causa da característica genética do cabelo da mulher baiana. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Não conseguia. Só que, às vezes, a mulher chegava pedindo um corte que eu sabia fazer, mas o cabelo dela não deixava. Eu falei, pô, como é que eu não vou realizar esse sonho dela? E aí eu fui estudando mais, aí eu enveredei na parte de tricologia. Uhum. Depois eu fui para a parte de cosmetologia. Depois eu fui para a parte de visagismo, que aí eu queria entender a essência da mulher, como é que a gente criava uma imagem bacana para ela ali e tal. Depois eu fui para a parte do comportamento humano, que eu atendi um monte de gente que sentava e dizia assim, Thaís, faz o que tu quiser. Eu falo, gente, porque eu já tinha um nome forte, e aí elas começaram a achar que eu tinha superpoderes de imaginar o que ela queria. E eu, peraí, não é bem assim, não. E faziam perguntas e tal, para entender ali. Mas aí depois eu cheguei assim, qual o serviço que eu consigo deixar a mulher com cabelo legal, mais tempo, e dando menos dor de cabeça para ela em casa? E aí escutar a demanda delas. Então, eu escutava o que elas precisavam e vinha para o meu mundo aqui, tá? Dentro de todas essas técnicas que tem aqui, como eu consigo criar isso, elaborar e tal. E aí eu cheguei nesse método, que é um método que já existe, na verdade, de preenchimento, mas eu fui lapidando ele, cuidando dos aspectos que as mulheres têm mais medo, por exemplo, gerar dano para o fio de cabelo dela. Será mesmo que fica natural? Ah, mas não dói? Ah, mas as pessoas vão saber que eu estou usando ou não? Então, eu fui hackeando ali o que para elas era importante e fui protegendo isso, né? Dizer, não, eu tenho que fazer, mas não pode ter isso, não pode ter isso, não pode, porque elas não gostam disso. Aí, chegamos no método FIAS. Nossa. E te ouvindo, fica muito nítido que você sempre quis alcançar a excelência, porque você poderia, nesse primeiro contato com o Val, você poderia ter, não, vou voltar aqui e replicar dentro da minha realidade. Mas isso abriu para você um universo de possibilidades, e quando você volta, já não é mais a mesma Thaís, e você já descobriu um novo jeito que era seu. Porque não era mais o de Val, não era mais o que você... Foi algo autoral e você se permitiu inovar na cidade. Sim. Porque ainda tem essa questão. Quando você volta e lida com a primeira barreira, os cabelos das mulheres aqui são diferentes. Você poderia falar, não dá para ser assim. Não. Como eu vou fazer para tirar tudo isso do papel? A minha amiga é sempre. Para mim é só como. Todo problema que eu tô, e quando eu esmoreço, que às vezes a coisa me consome muito, eu tenho uma estratégia até para esse momento, que eu sei que ele vai chegar, que é aquela coisa que eu falei lá no começo, por exemplo, do filme. Uhum. Deixa eu ler alguma coisa, E você sabe que você acabou de criar um conteúdo assim agora, né? Porque algumas pessoas, quando pensarem em desistir, podem voltar aqui no YouTube para ouvir a sua história. Ela com a deixa dela. Porque é isso. O mais bacana dessa mesa aqui é porque o que a gente tenta é fazer um download das coisas que vocês fizeram para dar certo. E quando quem está assistindo a gente percebe, poxa, ela também teve vontade de desistir, e o que ela fez para não desistir? Foi me inspirar na história de pessoas que fizeram até dar certo, poxa, então não vou desistir também, não. Certamente, te ouvindo agora, várias pessoas que estavam pensando em desistir, agora não vão mais. E uma coisa também que é uma vantagem, o fato de saber o funcionamento do nosso corpo.
Porque se você, por exemplo, eu já li muito sobre neurociência, que é uma coisa que me interessa pra caramba. Eu gosto de saber o que acontece dentro de mim. Porque tudo as pessoas atribuem a nossa identidade. E não é. Eu sou uma alma, ou seja, eu tenho um espírito, eu tenho uma mente, eu tenho um corpo que tem uma biologia, que tem um funcionamento, que tem uma certa maneira. Então, quando eu disse lá atrás que eu sou uma pessoa que eu gosto de alta performance, é porque eu sou sonhadora e eu gosto de ver meus sonhos realizados. Então, eu precisava de uma estratégia para poder realizar eles. E eu sei que eu sou uma mulher que tenho fraqueza, eu sei que eu tenho medo, eu sei que eu tenho inseguranças, eu sei que eu tenho incompetências. Eu sei. Bom, sabendo disto e sabendo que eu não deixei de sonhar, como eu vou fazer? É simples assim. Então, o que eu vou comer que vai melhorar na minha capacidade cerebral? Que horas eu vou dormir? Que condição eu vou criar para favorecer a minha performance? O que acontece é que tem gente que se cobra e não se proporciona. Então, eu pensava, o que eu posso proporcionar a mim para que eu performe bem? Aí tem a parte que diz respeito ao seu corpo físico. Aí tem as suas rotinas que dizem respeito à sua parte emocional. E tem a espiritual. Então, hoje eu me forneço nesse... E não tem como não performar. Eu duvido que você pegue uma pessoa que se forneça recurso e ela não renda, não tem como. Agora, é igual uma semente, como eu falei, na planta ou na terra. Se você não botar ela na terra, ela vai dar... Não vai. Se você não molhar, se você não... Ela não vai. Então, por que as pessoas se cobram resultado se elas não estão olhando para elas? E o solo também tem que estar fértil. É. O solo tem que estar fértil. Você é do solo Mas fértil. o solo a gente que cuida dele. Uhum. E nessa linha ainda de expansão de negócio e performance, que eu vejo que é, de fato, um valor para você, como foi para você garantir ou, ao menos, se projetar também no digital para ter essa performance? Porque eu acredito que hoje as pessoas, mesmo que não tenham nunca passado por sua porta ou ouvido falar de você, quando entram nas suas redes e veem a reação dessas mulheres que passaram por sua cadeira, elas sabem que você você desperta esse desejo. Então, sabe que você vai entregar a elas algo que elas talvez nem saibam que estão precisando. Então, como foi para você sair do off e projetar tudo isso para online? Primeiro, eu não tinha uma facilidade, não tenho ainda. Para mim, não é fácil. Eu percebo que tem pessoas que já têm uma... Né, tipo, vai lá e faz. Para mim, não foi assim. Eu tinha uma resistência. E como eu sou exigente comigo, era pior ainda, porque quando você começa uma coisa, você não começa bem. Se você não tem uma facilidade naquilo, você não começa bem, você começa muito mal. É natural, né? Então, eu precisei de humildade. Humildade. De dizer assim, eu sou cabeleireiro, sou incrível, e nisso daqui eu sou uma desgraça. Então, para você crescer, para mim, a minha visão, gosto de falar isso sempre, a minha visão, meu mundo aqui, né? Uhum. Você precisa de humildade. Porque quando você é muito bom numa coisa, que você percebe sendo ruim na outra, você não quer fazer a outra. Uhum. Você quer fazer só o que você é bom. Então, quanto eu conseguia sustentar, fazer aquilo de forma ruim, inclusive eu olho para muita coisa hoje lá no meu feed e acho ruim, quanto eu consigo, quanto o meu orgulho consegue suportar aquilo até eu ficar boa. Eu simplesmente vou fazendo e venho melhorando ao longo do tempo. E venho me preparando, e venho me oferecendo recursos. Aí eu fiz quando pude. Teve um momento que eu não podia, mas hoje eu posso. Mas quando eu não podia, eu ia buscar formas com o que eu tinha. Então, por exemplo, deixa eu ver a pessoa que faz, como é que ela fala, o que ela começa falando no vídeo, por que esse vídeo dessa pessoa teve muita gente que viu, por que esse não. Então, e depois eu fui me preparando, eu fiz oratória. Aí eu fui fazer aquele curso de comunicação não violenta, porque eu tinha uma fala muito forte mesmo. Assim, às vezes pegava mal, às vezes, né? Você tem que polir um pouco o que você vai falar ali.
As fotos, eu ia hackeando, olhava uma foto que eu achava linda, eu falava, caramba, por que essa luz, de onde essa luz está vindo? E pronto, hoje tá muito fácil fazer isso, né? Que tem muita coisa na internet, igual isso daqui que a gente está fazendo agora. Poxa, não tinha antes. Então, quantas coisas que a pessoa vai poder ouvir da gente aqui que já vai provavelmente poupar o tempo dela de errar, que ela já pode aprender, talvez, com uma falha que eu tive. Já não vai o melhor fazer igual. erro, né? É o melhor aprendizado. Aprender com outro. o erro do outro. Então, é isso, olhando em volta e testando e sendo humilde. Essa capacidade sua de autocrítica e o tempo inteiro você está identificando, revisando o que já foi feito para que você replique o que foi positivo e, de alguma forma, o que eventualmente você ainda não consegue, tá? Se perdoa, se desculpa, não tá bom ainda, mas eu vou continuar. Porque tem isso, muita gente para. Eu não tô bom, então não vou fazer mais. Amiga, não. isso é arrogância, tá? Isso é arrogância. É a arrogância que faz a gente parar. Quando a gente não consegue de primeira. Tem coisa mais arrogante do que você não admitir ser ruim? Exatamente. Você vai ser ruim mesmo, meu filho. Amadorismo faz normal, parte. Agora parte. sim, agora o que eu não admito? Eu não vou dizer que eu sou um influenciador, Não, não sou. Eu sou cabeleireira. Eu não admito algumas falhas na minha área profissional. Inadmissível. Por exemplo, eu não posso deixar um cabelo cair. Porque isso é perfeitamente hackeável. Entendeu? Entendi. Eu não posso na minha área técnica. Agora, como fotógrafa, como fazendo vídeo, não. E outra coisa, viu? Não gosto que ninguém faça a minha página. Eu que faço. Não gosto. Que ninguém faça nada da minha rede para mim. Não, porque aí bota um negócio institucional que eu não sou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou isto daqui, isso é o que tem que estar ali. Porque mas por quê? Eu falei, não. A cliente que se interessar pelo meu serviço aqui, pelo que eu sou, ela vai vir. Se não der para vir, tá tudo bem também. Não é para ela vir aqui, é para ir em outro lugar. Tem que mostrar o que a gente faz ali, o que a gente vende de fato. E aí, quando a pessoa chega lá, quer institucionalizar, quer, entendeu? Botar uma tendência do mercado, tal. Não quero nada de tendência, não. Nesse sentido, não. Eu acho que é um gapzinho do mercado mesmo de audiovisual, que é olhar para a tendência e não para a essência da pessoa que está ali por trás daquela rede. E aí, por mais que tenha estudado milhares de coisas, que seja tendência, que tenha a comprovação em dados de que aquela técnica vai funcionar, e a essência do negócio? E a essência de quem está por trás do negócio? E é isso que diferencia a gente, né? No serviço, eu acho que sim. Talvez no produto, talvez nem tanto, não sei. Mas no serviço, sim, porque é um contato muito próximo que você tem com a pessoa, né? Igual uma vez uma cliente, e eu parei de fazer com outra pessoa porque um cliente me falou uma coisa e eu não fiquei feliz, não. Ela falou assim que achava que eu era doce, porque no Instagram parecia que eu era doce. Eu não entendi, eu não sou doce? Não, Peraí, brava. vamos dissecar aqui esse comentário. Então eu não sou doce? Eu não sou doce? Que eu vim aqui me dizer que eu não sou doce na minha casa? Quer dizer, você marca um horário comigo para dizer que eu não sou doce? Eu esse poço De doçura? Como não? Eu falei, eu entendi o que ela falou. Frustrei ela, né? Claro. Mas eu falei, tá bom, entendi. Se preocupe não, que eu vou chegar lá e eu vou arregaçar a boca do balão. Vocês vão ver que eu sou de lá de casa. Eu não sou doce. Mas, porque como eu tenho essa preocupação com a essência, as pessoas me confundem. Entendeu? Uhum. O meu jeito de amar é servindo e respeitando. E respeito, para mim, é defender o valor da pessoa, não é tratar bem. Tratar bem, não, porque eu não trato ninguém mal. Não é falar suave. Não combina não com você. Não é só falar o que você quer ouvir. Ai, que bonitinha. Não sou assim. Se eu precisar falar uma coisa para você de confronto, eu vou falar. Porque, para mim, isso é te respeitar. Com doçura. Se isso for te ajudar. Se isso for te ajudar. Olha como ela fala. Não, ela diz. Eu tô medicada. Segundo ela fez já o treinamento dela de comunicação não violenta. Ela falou sorrindo. Eu fiz isso com os 3 vezes. Eu acho que não resolveu. Não. Eu comprei online. Tinha online, tinha presencial. Eu vou comprar esse negócio online que dá pra ver várias vezes. Que eu sei que o presencial não vai dar conta, não, gente. Eu tô aqui assistindo. E para o futuro, me conta pra gente. Agora a gente quer fofocas. A gente quer spoilers. A gente quer coisas novas. O que é que a gente pode esperar da Casa Fiéis? Pro futuro? A gente quer alcançar o mundo.
Eu quero licenciar Eita. e colocar em cada país aí desse. Maravilhoso. Quer contar pra gente como é? Licenciamento Porque da existem Casa Fiéis. pessoas de todo mundo assistindo a gente Ah, é? agora. Então, quem quiser licenciar o método FIAS, levar esse método para o seu espaço, para o seu salão de beleza, nós estamos iniciando com esse projeto agora. Temos 4 salões nesse momento, que eu não posso divulgar ainda o nome, mas que nós já estamos fazendo essa implementação. E é uma oportunidade de negócio incrível. Até para isso, eu fiquei pensando um pouco, para não dizer que eu não olho para o mercado, não olho em momento nenhum, talvez não é assim. Eu fiquei ouvindo um pouco do qual é a maior dor hoje do dono de salão de beleza, e é mão de obra. Né? Então, eu acredito que um método onde você entenda que vai ter uma equipe lá, que essa equipe vai ser preparada por mim do zero, e onde você consegue ter um controle maior do seu faturamento, onde você não precisa ficar com frio na barriga. Se aquele especialista sair dali, o meu faturamento vai cair. Não vai, porque a gente consegue repor ali de forma muito mais rápida, e a gente forma o time também de forma muito mais rápida e garante a excelência, que é a parte que não pode faltar. Então, é uma oportunidade de negócio incrível, além da mudança que a gente gera na vida das pessoas. Eu digo porque eu sei que tem gente que só se interessa pelo business mesmo, né? Então, a gente tem que pensar nos dois lados, claro, né? Perfeito. Mas, para além disso, eu sei que a FIAS, a Holding FIAS, tem outras linhas de atuação. Então, além do salão Tem e uma agora... marca de cosmético. Exatamente, fale mais. Temos um instituto também. A ideia da gente é formar pessoas no mercado aí que não tenha tantas oportunidades, né? Como eu disse no começo, Salvador é uma cidade pobre, e a gente percebe quantas pessoas estão despreparadas para estar no mercado. Então, é uma ideia, uma forma que a gente tem de... Foi aqui que tudo isso iniciou. Então, é uma forma que nós encontramos aí de honrar essa cidade, que eu amo, apesar de ficar triste e de falar assim, chateada da mentalidade da maioria das pessoas daqui. Mas eu sei que isso é uma situação histórica também, não dá para a gente não entender, né, por que isso acontece hoje. Mas eu quero mudar um pouco desse cenário com o que eu posso. Eu sei que talvez seja um grão de areia aí, mas eu acho que eu posso, então, se eu posso, eu devo fazer. Perfeito. Vamos montar um treinamento? Menina, Gosto já dessa disso, mentalidade sendo replicada, Gosto. subversivas. Como fazer o seu negócio dar certo, como o seu empreendimento, o seu intraempreendimento. Porque tudo que você falou, como me disse, o que você falou, a pessoa replica na vida, vai destravar os caminhos dela. Não é para a sua empresa, é para a vida. É uma forma de encarar a vida. E eu acredito que você, ou qualquer pessoa que a gente traga com resultado, que a gente tem esse compromisso também. Nossos convidados são pessoas de resultado. Ela vai guardar essa mesma peculiaridade de não se colocar numa posição nem de escassez, nem de vítima diante dos problemas. Tá, você pode até ser a vítima, mas não ficar nessa condição. Beleza, já aconteceu, já fui a vítima, mas e aí? A partir disso, E o que eu faço com o que é que eu vou fazer com tudo isso? E compondo esse modelo mental que você tem, dá um bom treinamento para a gente começar a fazer um movimento aqui, viu? E principalmente isso que você falou com relação a olhar para o nosso corpo físico, cuidar da nossa performance. Eu adorei o fato de você trazer que não dá para a gente cobrar resultado da gente se a gente não nos entrega recurso para alcançar esse resultado. Então, tudo que foi trazido aqui me colocou para pensar muito. Eu acho que certamente esse foi o episódio em que eu estive mais ouvindo e tentando absorver coisas, porque você veio desse lugar também, do não me sentia boa, não me sentia bonita, não me sentia capaz, não tinha as circunstâncias que eu gostaria. Então, quando a gente se conecta lá na essência da raiz e a gente vê uma pessoa de resultado real, a gente para, escuta e diz assim, tá, e o que é que fez dar certo? Então, eu espero que todo mundo também que esteja aí assistindo a gente, com papel e caneta, anotando coisas para serem implantadas na sua rotina mesmo. Você falou situações práticas para a gente colocar nas nossas vidas com relação a sono, com relação à alimentação, a essa busca por treinamento. Eu sinto que
Eu sei que estão ouvindo pessoas de todas as cidades possíveis, de outros estados, países, mas a gente tem esse gap mesmo aqui em Salvador, dessa falta de mentalidade de prosperidade, essa falta de mentalidade de investir em conhecimento. Né? Eu sou parceira do Sebrae daqui e eu percebo, né, quando eu comecei a dar treinamento lá 3 anos atrás, a gente tinha um público. Hoje, quando acontecem os eventos, que a gente vê que não precisa mais colocar tantos números de inscrições, porque eventos gratuitos as pessoas não vão, a gente vai percebendo que a mentalidade está mudando. Só que ainda é uma gotinha no oceano. Mas que você não deixe passar, tá? É um grãozinho de areia, mas é um grãozinho de areia que já faz a diferença na vida de muitas pessoas. E torço para que isso vire livro, treinamento, curso online. Encapsulado de autoestima, cura da já tá autoestima. comprando. Já tá na lista de espera. Já faz um grupo de lançamento, a gente tá aqui esperando para comprar. Mas pra gente encerrar esse encontro, eu gostaria inicialmente de agradecer demais. Foi muito rico e proveitoso, não só para a audiência, mas para a gente também. É um grande prazer estar sempre te ouvindo. Já tive outra oportunidade e cada vez você traz um novo olhar. Inclusive essa questão da nutrição, sobre vários pilares, a gente foca sempre no técnico, mas você trouxe esse olhar da espiritualidade, do corpo físico em si, o corpo forte, eu também acredito que permite esse avanço. Então foi um presente te ouvir. E eu queria que você deixasse um insight, uma mensagem para as empreendedoras, os empresários que estão nos escutando e que eventualmente estejam nesse lugar de incerteza ou sem saber se vai dar certo mesmo. Uma palavra de inspiração para que você também possa transbordar ainda mais na vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Tá bom, deixa eu ver. E eu fico pensando, deixa eu ver o que eu falo, porque eu acho que cada etapa de vida que a gente está, uma coisa motiva diferente. Tipo assim, a gente vai mudando um pouco, parece, né? O que motiva. Mas eu queria deixar alguma coisa que motivasse as pessoas. Mas, meu Deus... Se não bastasse tudo que ela já disse aqui, né? Mas eu queria pegar uma coisa central, assim, centralzona. Deixa eu me ver. Pensa no que é indispensável, assim. Eu acho que indispensável é o autocuidado mesmo. Como você falou, assim, eu acho que ele é a base de tudo. Se a gente considerar que boa parte dos nossos comportamentos são aprendidos. A gente faz porque a gente aprendeu, viu alguém fazendo e a gente aprendeu e a gente passa a fazer. Então, a gente não fala essa língua porque a gente decidiu, né? Porque a gente nasceu aqui, outras pessoas falavam e a gente começou a falar também. Sendo assim, a nossa forma de pensar também foi aprendida ao longo do tempo. Então, quando eu digo, as pessoas daqui têm uma mentalidade escassa, têm uma mentalidade limitada. Então, a gente aprendeu isso. Isso é cultural. Só que a gente precisa se libertar. Porque agora nós já somos adultos. Não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que quando a gente consegue separar o que sou eu do que o que eu faço, porque o que eu faço não é quem eu sou. Apesar de parecer, mas não é quem eu sou. Então, acho que a vida adulta exige da gente essa atenção. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que está me fazendo bem, que está me fazendo mal? O que está me entristecendo? E você construir um plano de ação, vamos dizer assim, no sentido de você conquistar a vida que você quer ter. E você entender assim, que nós merecemos, todos nós merecemos. Não sou só eu que mereço, não é só você. Não é a gente nasceu para dar certo. O ser humano nasceu para funcionar, para dar certo. Agora, toda e qualquer coisa que estiver te atrapalhando, te impedindo isso, seja a sua forma de pensar, seja o jeito de você agir, você tem que ir abandonando, tem que ir conhecendo
Aí eu ainda faço isso comigo hoje. O que me limita? Por que eu não estou ainda no país que eu quero estar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso construir? Com quem que eu tenho que me conectar? O que eu preciso? Então, hoje eu sei que no patamar que eu estou, eu não vou conseguir fazer as coisas na força do meu braço, como eu fiz até aqui. Então, hoje eu tenho que usar uma inteligência diferente da inteligência que eu usei lá atrás para chegar até aqui. Então, eu também estou aprendendo. Então, é ter essa humildade de não se impressionar com as nossas ignorâncias, com as nossas limitações. Não se impressionar. Tratar isso com naturalidade. E reconhecer as nossas qualidades, as nossas potências. Isso vai fortalecendo a gente. E a gente mais forte, a gente consegue caminhar melhor, mais rápido. Então, eu acho que isso, se vocês pudessem fazer uma lista, assim, o que eu preciso desenvolver aqui em mim? E o que eu tenho de bom? E o que eu posso fazer com isso que eu tenho de bom? Às vezes, a pessoa se critica tanto que ela não consegue nem pensar numa qualidade que ela tem. E como isso pode frutificar, né? Como isso, por exemplo, quando as pessoas falavam assim, você é muito dura, você é muito... E teve um tempo que eu falei, ai, que ruim ser assim, né? Quando eu coloco a lista das coisas que eu quero desenvolver, nem tudo eu vou desenvolver. Eu busco desenvolver as coisas que são fundamentais para realizar os sonhos que eu quero. Então, tem coisa que, por exemplo, eu gosto de ser firme. Eu entendi que eu gosto de ser firme. Eu acho bonito. Eu acho agradável. Sabe? Eu gosto de ser forte. Eu não sou todo o tempo forte. Eu não sou forte em tudo. Mas eu sou forte em muitas coisas. Eu gosto de reconhecer isso. E isso, às vezes, choca algumas pessoas. Tem gente que chega aqui na minha presença, treme. É sério, só de me ver. Eu chego, a pessoa já começa a tremer. Eu já tive gente que foi tirar foto comigo, a pessoa fez assim, ó. Tipo assim, a pessoa não sabia quem eu era, nada. A minha presença. Eu tenho uma presença forte que impacta. E sabe o que eu queria fazer? Eu queria esconder isso. Porque chocava algumas pessoas. Então, quais qualidades que você tem e quanto você tem coragem de deixar elas ali evidente, quanto vocês... Porque ali está a sua potência, ali está a sua força. Ali tem um tesouro incrível. E que você tem que olhar para aquilo. E as coisas vão acontecer. E aí, o mundo tem uma sincronicidade. Então, as experiências que a gente precisa vão alcançar a gente a partir do momento que a gente reconhece quem a gente é. Se a gente não reconhece, às vezes a experiência passa, a gente não reconhece ela porque a gente não está identificada com aquilo. Às vezes a gente só está identificada com as nossas fraquezas, que é o que eu vejo no povo daqui. As pessoas não estão identificadas com a potência delas, estão identificadas com o vitimismo. Então, ela entra em toda experiência procurando a oportunidade de se sentir vítima. Isso mudou minha vida, porque eu já me senti uma vítima também. Nossa. Gente... Não podia terminar de uma forma melhor, né? Eu acho que se Anne tivesse pego aqui, até eu e Minha, assim. As duas, assim, ó, olhando. Gente, eu espero que dê bons cortes. Não só cortes em vídeos, mas cortes de hábitos que atrapalham o crescimento de alguns empresários, eu tenho certeza disso. E a gente quer te dar um mimo. Ai, uau! Da nossa parceira, da Natura, que é a Isana Portugal. Obrigada. É um lançamento especial para peles pretas e pardas. Uau! E que tem questões, né, com ressecamento. Eu posso mostrar? Pode, claro. Vai ficar na sua bolsa. Esse é um chocolatinho. Uau! É um docinho pra sua vida. Uau, gente! É muito creme, gostoso. É um hidratante para você deixar lá na sua bolsa. Ficar hidratada. E para te agradecer mesmo, né? Por ter topado. Eu sou uma criança, eu já vou usar, tá? Pode usar. Eu sou uma criança. O cheiro, a textura, é muito gostoso. Sou suspeita para falar, gente. Natura, meu amor. Isana, obrigada por ser nossa parceira, por presentear os nossos Obrigada, convidados. tá? Não te conheço não, tá? Mas obrigada, eu amei. E é um docinho para
alegra a vida, né? Que a vida é Boa. É bom ter um docinho na vida. Então, mais uma vez, obrigada, maravilhosa. Jéssica, Como sempre. é mais gostoso dividir essa mesa contigo, cara. Nossa, Gente. muito bom, que privilégio. E que é engraçada a nossa sintonia, porque várias coisas a gente não combina e os nossos looks não são combinados, mas são harmônicos. A gente, em regra, Não, não que só sabe. você errada. Gente, a gente treina 15 dias, a gente bate o roteiro, a gente Tem ensaia briefing. antes. Exatamente. E é engraçada essa sintonia, mas eu acho que é nessa linha também do que a você sincronia, né? Exatamente. Tudo acaba casando. Até quando a gente vai falar sobre como funciona o podcast, a gente já deixa avisado que a gente vai sentindo para que seja algo de fato transformador. Verdadeiro, né? Também, acima de tudo. Exato. E que a gente veja sentido no que a gente está fazendo aqui. Acho que valeu, né, gente? Obrigada, Valeu. Demais. Isso vale você curtir, você compartilhar, você pegar o link e mandar lá no grupo da família. Porque assim, ó, ela falou várias coisas que sua família tá precisando ouvir. Então aí, ó, é melhor você pegar isso e usar o vídeo como indireta. Você não precisa dizer nada. Seus tá? funcionários. Vocês não estão acreditando no meu potencial? Aquele amigo que acha que o seu negócio não vai dar certo. Ou aquele sócio, ou sócio, funcionário. Aliás, todo mundo Manda tá pra todo precisando mundo, tá? ouvir. Eu fui muito alimentada nesta mesa hoje e eu acredito que vai ajudar muita gente. Sai Foi nutrida. Menino, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Foi um presente mesmo, muito bom estar com você também, sempre bom. Vocês são inspiradoras demais e eu espero voltar em breve com novidades também. Amém, minha filha. A gente já tá fazendo Muito assim, sucesso retorno, pra data vocês. do retorno. Muito pra sucesso. contar pra gente. Muito Foi obrigada. maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e aguardo vocês no próximo episódio.